Oi, eu sou o Curioso Cartoons. E o Chuck E. Cheese para muito é apenas um rato animatrônico com um sorriso forçado. Bom, um símbolo ali daqueles tempos mais antigos, onde teve uma época específica lá nos Estados Unidos, era comum encontrar animatrônicos, ainda mais em restaurantes. Porém, existem boatos antigos de que os animatrônicos, ainda mais da rede Chuck E. Cheese, estavam programados para rastrear os movimentos das crianças na plateia. Dizem as más línguas que em alguns casos os sensores dos animatrônicos davam erro. E o resultado, o que acontecia era que o personagem lá principal, né, esse ratão aí, ele ia virando a sua cabeça lentamente e focando por longos minutos em uma criança específica. Inclusive tem alguns detalhes que mesmo com tudo desligado, ele ainda fazia isso. Talvez um erro da programação do animatrônico, o que seria, né? Outra coisa ruim é que há também relatos de que mesmo após o horário o restaurante funcionava, os animatrônicos ainda assim continuavam se mexendo um pouco a cabeça ali, pequenos movimentos no corpo, piscavam os olhos ali e também giravam um pouco, né, em ângulos ali a cabeça. Inclusive tem relatos de funcionários da época que eles escutavam barulhos mecânicos assim que eles fechavam, né, passavam um tempo ali ou às vezes estavam no escritório pegando alguma coisa para ir embora e eles escutavam os barulhos mecânicos. E também em momentos que os animatrônicos estavam desligados, tinha relatos dos funcionários que eles se sentiam observados. Teoria bizarra sobre os animatrônicos da Chuck E. Cheese e eles ativavam sua câmera de movimento mesmo fora do expediente. Bom, e assim aqueles dados de rastreamento, os dados que eles coletavam ali, nunca eram apagados. Inclusive tinha uma teoria que apontava que a empresa por trás daquilo, né, supostamente usava esses dados para estudar os clientes, alguma coisa desse estilo assim. Bom, porém, além dessas lendas urbanas sobre esse local, sobre esses animatrônicos, a própria ideia de criação desses personagens pode ter ajudado naquela aura bizarra que eles emanavam ali. Bom, o próprio rato, né, o principal ali, ele tinha esses traços esquisitos, esses dentes enormes e esse sorriso aí bem forçado e até bizarro. Inclusive, né, lembra ali um pouco ali o Fred esquisitão, né? Lembra com coragem, né? É, só um detalhe mesmo. Esse sorriso bizarro. Também tem um boato por cima, né? Que as primeiras versões do Chuck E. Cheese, ele era ainda mais assustador e bizarro. Aí depois ele ficou um pouco mais amigável. Outros boatos que tinha naquela época é que as crianças, elas relatavam um pouco ali de pesadelos com esse personagem. A causa desses pesadelos não seria apenas por causa do lugar, mas por sentir que o personagem, ele não era assim de verdade. Ele tinha uma aura ali de como se tivesse algo errado com ele ou alguém dentro. É uma coisa bizarra. Bom, outra coisa que eu não sei se era mais raro ou mais comum é que de vez em quando eles davam uns erros ali, um olho piscava e o outro não. O movimento às vezes ficava fora do tempo, ficava mais mecânico do que o comum, ficava mais bizarro. Bom, mas com o passar dos anos, né, com a internet aí surgindo, também surgiram umas teorias de que aquelas falhas técnicas nos animatrônicos não era apenas um erro, mas era algo maior. Inclusive, é até bizarra as teorias, né? Que tem muita gente que fala que o animatrônico antes ele realmente era um animatrônico, né? Só que aí depois ele virou uma entidade. Tem essas teorias bastante bizarras e estranhas, né? Até porque a internet, cara, o que tem de teoria bizarra, estranha que as pessoas fazem, mas é muito legal, né? Que dá uma aura misteriosa em cima desse personagem. Bom, mas tudo isso alimenta ainda mais o medo, porque o mistério realmente, pelo que eu procurei, nunca foi resolvido. Bom, muitas pessoas se questionam o que acontecia com o Chuck E. Cheese durante a madrugada, por exemplo, e para onde iam aqueles dados ali de sensores. E outra pergunta é por que de vez em quando ele fazia uns erros ali bizarros, um olho piscava e outro não. Ou seja, esses defeitos, isso tudo contribuiu para o enigma, né, do porquê esse animatrônico fazia isso, qual era o mistério por trás. Outro boato também que tem, né, que esse é um pouco mais recente, que é o seguinte: em locais que tem animatrônicos desse estilo, eu não sei se é franquias fechadas, né, da Chuck E. Cheese, que foram fechados e tem uma espécie ali de depósito abandonado com os animatrônicos. Tem pessoas que relatam que, tipo assim, eles chegam lá no local para poder ver por nostalgia aqueles animatrônicos e acaba que mesmo após, sei lá, 20 anos de aposentado desses animatrônicos, eles ainda assim piscam ali, eles ainda mexem um pouco. É uma coisa bem bizarra. Sendo real ou não essa coisa deles ficar piscando mesmo depois de anos de inatividade, ainda assim isso é muito da hora, né? Esses enigmas por trás desse animatrônico. E é isso que é da hora, né? Então, muito obrigado por ter assistido e valeu!